Olá, queridos e queridas, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui nesse primeiro vídeo do nosso canal. E o nosso canal vai falar muito sobre storytelling, sobre apresentações, sobre construção de narrativa. E eu voltei justamente por isso, porque eu sei que eu posso ajudar. Eu acredito que eu construí um bom conhecimento, maturei esse conhecimento para trazer ele da melhor forma possível para vocês. Uma das dificuldades que eu vi nesse caminho é, quando eu fui estudar storytelling, é como é que eu aplico isso na minha vida. Em quais situações eu posso aplicar de fato, como é que eu aplico, e eu trouxe isso redondinho para vocês entenderem como é que isso pode aplicar. Antes de chegar no storytelling, antes de falar de como é que a Pixar conta histórias, antes de chegar a como é que eu conto histórias para marketing, né? Como está aqui no livro do Robert McKee, Storynomics, como é que, antes de entrar nisso, eu preciso dar alguns passos atrás e falar sobre o que é importante para contar uma história, antes de saber estruturas, antes de saber as pessoas que fazem, enfim. Antes disso, eu preciso de contar sobre storytelling e a verdade. Fernando, mas falar a verdade não é algo simples? Não. Não, porque precisa de alguns passos. Falar sobre narrativa, eu acredito que basicamente tudo que a gente cria de crenças são narrativas. Por que uma pessoa acredita que o Lula é bom e a outra acredita que o Lula é ruim? Na situação que duas pessoas passem, uma delas vai achar a situação muito positiva, outras vai achar negativa, outros nem tanto, enfim. Por quê? Porque com a mesma situação, para duas pessoas é algo diferente, porque o nosso cérebro é diferente. As narrativas que nossos cérebros constroem são diferentes. Uma aula na faculdade, na escola, e você sai da aula e fala, nossa, que aula incrível, e a pessoa sai, incrível, essa aula foi muito ruim. Por quê? Por causa da observação, da narrativa, do que chama atenção para você, do que chama atenção para o outro, e tudo isso é a narrativa que a gente constrói. Então, basicamente, a gente vai aprender como construir essas narrativas e por que a minha cabeça funciona como ela funciona, né? Mas antes disso, é preciso falar sobre contar a verdade. E contar a verdade, por que isso é importante, de fato, né? Começa primeiro com a noção de que, se eu não conto a verdade, eu estou criando um personagem que não sou eu. E se eu estou criando um personagem que não sou eu estou fugindo da minha identidade. Eu estou fugindo de quem eu sou. Se eu fujo de quem eu sou, eu tenho uma crise de identidade, se eu faço isso por muito tempo. Por isso que tem muita gente com crise de identidade, porque conta uma história que não é real. Ou se compara com uma história que não é real. Ou tenta recriar uma história que não é real. E quando eu me deparo com a realidade, os mundos eles naturalmente se conflitam. E a cabeça entra em profusão, porque, tá, mas e essa história que eu vi, a história que eu tentei recriar, ela é verdadeira ou não? Qual que é a história verdadeira? Mas a realidade ela é implacável. Se eu tento criar uma narrativa ou me espelhar em uma narrativa que não é real, quando eu chego na realidade, ela naturalmente vai se bater. Vão se colidir, vão se confrontar. E não tem o que possa ser feito. Então, se eu começo a criar uma narrativa, uma história que não é real, contar para as pessoas isso ou tentar espalhar isso, eu estou desfazendo o que eu tenho de mais valioso, que é a minha história. Ninguém passou pelo que você passou, ninguém enfrentou o que você enfrentou, ninguém tem a sua história. Ninguém. Só você tem a sua história. E se você se desfaz disso que você tem mais valioso, a gente vai perdendo nossa personalidade. Você perde sua personalidade. Eu perco a minha personalidade se eu faço isso. Então, viver uma história verdadeira e contar isso é determinante. Às vezes a gente quer contar uma história diferente porque a minha história não é tão legal quanto a dos outros. A história do outro é bem mais legal, minha história não tem nada, mas na verdade isso não é verdade. Com certeza, se você contar a sua história do jeito certo e com verdade, vai ter alguém que vai se identificar com a sua história. Vão ter pessoas que vão se identificar com a sua história. O Seth Godin fala isso no livro dele, Tribos. Ele fala, tem pessoas que precisam ser lideradas e que estão esperando que você as lidere. Então, tem pessoas que esperam uma liderança, que esperam uma história, que se identificariam com a sua história, mas por não contar a sua história da forma que ela é, ou a história da forma verdadeira, as pessoas ficam buscando um líder. Elas precisam passar
pelos vales também. Sempre precisaram, né? Mas hoje ainda mais. Hoje a vulnerabilidade ela tem sido valorizada. Tem sido cada vez mais valorizada. Então, contar a sua história com as inseguranças, com as coisas, com as dificuldades, tudo isso, as pessoas se identificam quando você conta isso. É claro que uma história que você construiu algo muito relevante, que você tem um castelo de conquistas para contar, é uma história que com certeza vai chamar muita atenção. Mas o ponto aqui é, eu vou construir algo realmente relevante e verdadeiramente relevante, ao invés de tentar tornar a minha mediocridade relevante. O que muita gente tem feito hoje, e eu tenho tendência a fazer também, e todo mundo tenta fazer, é tentar tornar a minha mediocridade relevante. Outra, tentar tornar uma conquista que ela é ok, para uma conquista incrível. Na verdade, quando a gente faz isso, a gente se perde no personagem, né? Tem essa expressão, né? Nossa, se perdendo no personagem. A gente não pode se perder no personagem. Então, vou dar um exemplo para vocês da minha vida. Eu me formei em contabilidade na UNB, Universidade Pública. Foi uma conquista importante para mim? Foi. Foi uma conquista relevante? Foi. Mas é uma conquista que eu vou contar como se tivesse passado por várias situações, um embate, uma coisa? Não. Porque eu tive toda a estrutura que eu precisei, e até mais do que eu precisava, para entrar, porque eu estudei em ótimas escolas, para entrar na UNB e para me formar também. Então, foi um grande desafio? Não. Inclusive, contabilidade não é um dos cursos mais difíceis de se passar. Então, na escola que eu estudava, isso era até assim, esperado, foi normal. Eu não posso tratar isso, eu trato isso como relevante, eu trato isso como importante para minha carreira, enfim. Mas eu não posso tratar isso como uma conquista que revolucionou a minha vida. Por quê? Porque isso não é verdade. Foi algo legal? Foi algo importante? Foi algo que, para mim, impactou? Sim. Mas eu não precisei superar grandes dificuldades para me formar. Isso é verdade. Eu não precisei. Então, como é que eu conto isso como se fosse? Eu não posso fazer isso. Porque eu vou buscando palmas, eu vou buscando coisas que não são verdade. Então, que tal, ao invés de tentar tornar uma história ok, uma história boa, tentar tornar a nossa mediocridade relevante, eu não tento, de fato, viver uma vida relevante. Me tornar a pessoa que eu quero ser, que eu quero contar. Viver a transformação que eu quero contar. Construir um relacionamento que eu quero, de fato, ter. E não fingir que eu tenho ele. Porque a realidade é implacável. E uma hora, essas duas realidades vão se colidir. A realidade da vida e a realidade que você criou. Então, é muito parecido com quem só tira foto no melhor ângulo. Quando você conhece a pessoa, você fala, Ou seja, eu tento viver a minha vida mostrando o melhor ângulo e como se eu fosse o meu melhor ângulo, mas na verdade, eu tenho tudo isso. Eu tenho o melhor, eu tenho o pior. E muitas das vezes a gente está vivendo o nosso pior ângulo, que são as nossas piores atitudes, as nossas questões mal resolvidas, nossas crises de identidade, nossos desvios de caráter. E quando eu não mostro isso, eu tento pintar que eu sou só a parte boa, eu tenho uma crise de identidade. Porque nós não somos só nossos melhores ângulos. Nós somos tudo. Tudo. Ah, Fernando, então eu preciso mostrar tudo da minha vida, preciso mostrar tudo que eu penso, tudo. Não necessariamente. Mas o grande ponto aqui é não construir a minha vida, não construir a minha narrativa como se eu fosse o meu melhor ângulo. E não engrandecer a minha conquista e não tornar a minha mediocridade relevante. Então tá bom, Fernando. Já entendi, quero contar a verdade. Eu vou conseguir? Parece simples, né? Não. Por quê? Eu só consigo encontrar a verdade verdadeira, como se diz, com reflexão e com a libertação do ego. Imagina só, vou contar, eu tive uma empresa de inglês. Imagina se eu não faço a reflexão e se eu não me liberto do ego. Eu tenho duas narrativas que eu posso contar. Essa empresa de inglês não deu certo.
Eu posso jogar tudo que foi culpa dos outros, do mercado, do meu sócio, de tudo. E eu posso criar essa narrativa tá na minha cabeça e acontece para todo mundo. Mas essa não é a verdade. Como é que eu chego na verdade? Eu refleti sobre aquilo, me libertei do ego e eu chego à conclusão. Eu cometi muitos erros. Eu prometi coisas que eu não cumpri. Eu não era maduro o suficiente. Eu não entregava as coisas com qualidade suficiente. Talvez por falta de esforço, por falta de tempo, enfim. Eu me comprometi com algo que eu não poderia entregar. Essa é a história verdadeira. Então, eu não chego nessa história, eu não consigo encontrar essa história, a verdade, sem libertação do ego e sem refletir verdadeiramente sobre os casos que passam na minha vida. Eu não posso acreditar que já tem 10 anos que eu não construí nada relevante e todo mundo está contra mim, eu fiz tudo certo, eu não errei, eu não falhei, eu não tive nenhum desvio de conduta, nenhuma decisão mal feita e todo mundo errou, todo mundo batalhou para me prejudicar. Olha que essa história não é verdadeira. E tem gente que tem essa narrativa na cabeça. Ela acredita que isso é verdade. Então, por mais que ela tente contar, por mais que eu tentasse contar a verdade, mas não tivesse feito isso, esse processo de reflexão, de libertação do ego, eu tentaria contar a verdade, mas eu não ia conseguir. Por mais que eu quisesse. Então, contar a verdade não é só uma boa intenção. É preciso de reflexão, é preciso de libertar do ego, para saber o que você também errou. Do contrário, se a gente não faz isso, a gente vai passar a vida inteira carregando narrativas que são fora da realidade. Jogando o problema real para debaixo do tapete, para as outras pessoas. E isso, que eu acho que é um dos processos mais danosos, quando você faz isso, você inibe qualquer possibilidade de mudança real na sua vida. Qualquer possibilidade de crescimento real, de melhoria real da sua vida. Por quê? Você acredita que você é bom. Eu acredito que eu sou bom. Ah, não, eu não erro. Então eu não melhoro. Ah, não, eu já sei disso. Então você não vai meter a cara e estudar de verdade. Sentar a bunda na cadeira e estudar de verdade aquilo. Ah, não, já sei fazer apresentações. Então, se você acredita, se eu acredito que eu sou bom, muito bom com apresentações, eu nunca vou verdadeiramente sentar e estudar a fundo aquilo. Porque eu já acredito que eu sou bom. Então, eu preciso ser sério comigo e acreditar que eu não sei o suficiente, que eu não me dediquei o suficiente, que eu fui responsável, que eu não trabalhei o quanto deveria, que eu não me dediquei o quanto poderia. E isso é um processo que exige maturidade, exige reflexão, exige libertação do ego. Senão eu não chego na verdade, por mais que eu tente, por mais que eu queira. E quando eu vivo uma história real, eu me torno uma pessoa mais lúcida perante a vida. Eu me torno uma pessoa com muito mais lucidez e clareza da vida. Então, eu preciso estar me colocando face a face diante dos piores defeitos. Eu preciso ter clareza deles. O que precisa melhorar para o ano que vem? 2024, o que precisa melhorar? Ah, muita coisa, né? A gente sempre... Não. O que é que você precisa melhorar? O que você errou nesse ano? As pessoas não têm clareza do que erraram. E se eu não tenho clareza do que eu errei, eu não tenho clareza do que eu preciso melhorar de fato. Eu vou tentando melhorar em várias coisas, vou tentando, vou fazendo, mas eu nunca consigo chegar numa construção de algo realmente real, longo prazo, de verdadeiro. Por um lado, eu não posso esquecer os meus defeitos e os meus erros. Mas por outro, eu também não posso esquecer o que eu sou bom. Estar nos dois extremos é muito danoso para a nossa carreira, para a nossa vida. Porque se eu não sei o que eu sou ruim, se eu não admito os meus erros, eu vivo uma arrogância que me tira da realidade. E se eu não reflito e tenho clareza sobre o que eu sou bom, eu vivo fora da realidade, buscando uma falsa humildade. E se você reflete em tudo isso e percebe que realmente, se eu refletir e perceber que realmente eu não sou bom em nada, o que significa? Que eu não me dediquei em nada, para fazer nada. É impossível que alguém se dedique por 3, 4, 5, 10 anos em algo e não seja bom. Se você se dedicar, se eu me dedicar para fazer apresentações, durante um ano eu já vou ser melhor do que a maioria. Eu tenho que ter noção
da escada do conhecimento. Onde é que eu estou nessa escada? Se eu estudei um ano, eu também não posso me considerar um especialista. Especialista eu tenho que estar numa construção de longo prazo, com vários projetos, feito de tudo, estudado todos os principais, ler, reler. Isso demanda muito tempo. Mas eu também tenho que estar consciente de que eu sou melhor do que a maioria. Então, basicamente, aqui é clareza, reflexão, libertação do ego para ter clareza do que eu sou bom, do que eu sou ruim e onde é que eu estou na escala de conhecimento sobre um tema. Se eu sou um especialista, se eu sou só bom, se eu sou melhor do que a maioria, se eu realmente não sei nada daquilo. Desconfie muito de uma pessoa que não fala, que não sabe de nada, que não sabe de nenhum tema. Tudo que você pergunta, a pessoa fala: eu sei, eu sei, eu sei. Como assim? Você sabe de tudo? É inviável uma pessoa construir um conhecimento robusto sobre todos os assuntos, sobre todos os temas. É inviável. Um conhecimento especialista em todos os temas. Tem temas que a gente não sabe, então desconfie de alguém que não fale, que não sabe. Porque claramente o viés, a pessoa se perdeu nessa verdade, nessa construção. Então, quando a gente constrói essas histórias, a gente tem que vestir a roupa da humildade para construir algo, para entender nossos defeitos, nossos problemas, o que somos bons, o que somos ruins. E espero que você construa isso também junto comigo, que é um processo que eu estou passando também. E o terceiro ponto aqui é, tá bom, eu entendi que é importante contar a verdade, porque eu não posso perder minha identidade. É uma das coisas que eu não posso trocar minha história, porque é o que eu tenho de mais valioso. Eu já entendi que eu tenho que refletir, eu tenho que me libertar do ego. E agora a gente parte para as relações pessoais. A verdade e a hombridade melhoram muito nossas relações pessoais. Eu era uma pessoa que escondia muito a verdade. E é uma dificuldade para mim, por quê? Eu acreditava, e realmente é verdade isso, falar a verdade, falar o que você está pensando, causa conflitos. E eu evitava conflitos ao máximo. Então muitas vezes os meus limites eram ultrapassados. Não por erro da pessoa, mas por erro meu, de não expor quais são os meus limites. Então, você vive uma vida guardando tudo pra você, deixando que as coisas aconteçam e você não conta. Aqui, dizer a verdade não é a sua verdade também, né? Não, vou sair contra a verdade na cara dela. Vai ouvir umas verdades. Primeiro que a gente nem sabe se a verdade que a gente tem na nossa cabeça é a realidade. Existe um processo de reflexão, de construção de fatos, enfim, de libertação do ego para que eu, de fato, chegue no que é a verdade. Mas eu não posso deixar que os meus limites sejam ultrapassados ou que eu não conte as coisas que eu acredito que sejam a verdade. Um ponto aqui é, às vezes eu também quero contar só os erros da pessoa que eu tô vendo. Mas a busca pela verdade, ela tem que nos incomodar a ponto de, se eu errei, eu tenho humildade para contar isso. Olha, eu não trabalhei o quanto eu deveria ter trabalhado, eu não me expus o quanto eu deveria ter me exposto, eu não me dediquei o quanto eu deveria, eu não fui responsável o quanto eu deveria. Falar isso melhora os relacionamentos muito. Chegando no seu pai e falar: pai, eu sei que eu fui responsável, eu sei que eu não deveria ter feito isso. Chegar na sua esposa, no seu esposo, no seu namorado, e contar na sua namorada, e contar a verdade, é um processo engrandecedor. Porque tem coisas acontecendo que a gente não conta. Então, a busca pela verdade não é só falar o defeito dos outros ou contar as coisas que você discorda para os outros, mas também ter a sua hombridade e a sua honestidade para você contar os seus próprios erros para as pessoas. E naturalmente melhorar as relações. Então, também tem um processo aqui, que quando eu conto a narrativa errada para as pessoas, muitas vezes elas vão endossar aquele meu pensamento. Porque eu estou contando uma mentira. Então, se eu chego num amigo meu
e fala, olha, minha esposa tá fazendo isso, tá fazendo assado, tá fazendo isso, tá fazendo assado, óbvio que meu amigo vai concordar comigo, porque eu tô contando só a minha versão, e a minha versão é totalmente enviesada e errada. Então, por isso que sair contando pelas costas as coisas é um processo complicadíssimo de ser feito, porque naturalmente, possivelmente eu vou estar contando uma versão que não é a versão correta. E nos afastando de viver a verdade. Então, esse processo, ele acontece. Eu quero que, assim como eu tenho buscado viver esse processo, você também vive esse processo. Porque contar a sua história não é só uma estrutura de narrativa que eu vou lá e conto. Não, eu preciso estar instaurado na realidade. Porque uma pessoa que conta histórias, ela tem que contar a verdade. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Mostrar a realidade humana. Se eu não mostro a realidade humana, a minha história já está furada por si só. Então, minha vontade é que, assim como eu tenho buscado isso, você também busque viver a verdade. E a busca pela verdade, ela é incessante. Incessante. Qualquer coisa que você vê, você... Não, mas isso aqui realmente é verdade? Eu paro, eu analiso, eu faço reflexão, eu busco mais informações, eu pergunto, eu ligo, e eu tento chegar em algo mais lúcido, claro e definitivo, antes de emitir opinião sobre qualquer coisa. Espero que você busque a verdade e que você viva uma vida melhor baseando ela na verdade, sem tornar a mediocridade relevante, mas construindo coisas sólidas, de longo prazo e realmente relevantes. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu fiz um texto também sobre esse tema, eu vou deixar aqui no link dos comentários se você quiser ler esse texto. O texto está muito pessoal, conversando com você mesmo. E eu espero que você leia o texto também como um complemento a esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.